pode até existir, mas eu nunca vi um diácono desviado. Eu nunca vi, eu não conheço, pelo menos particularmente assim, nunca soube. O diácono tal está afastado, eu nunca vi. Não é? Então, como é bom servir ao Senhor, como é bom servir a Deus, não é? Então, eu quero parabenizar todos os diáconos, né, que quando eu cheguei aqui, alguns já serviam a Deus, trabalhavam para que a igreja se mantivesse aqui evangelizando, crescendo, construindo, e hoje esse corpo cresceu para servir no reino do Senhor. Então, eu quero agradecer pela vida de todos os diáconos dessa igreja, e aqueles que foram diáconos aqui, hoje são pastores. Né? Aqueles que foram diáconos no passado são pastores hoje. Outros que saíram justamente para as congregações que foram abertas por essa igreja e que hoje servem lá como diáconos também. E isso é motivo de gratidão, porque a igreja, até aqui, o Senhor tem nos ajudado e a igreja tem crescido sobre a terra, não é? Em especial a nossa igreja. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a família de vocês e que sejam felizes por servir ao Senhor com alegria. Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Nós vamos ler do 1 ao 8. E sentado como estamos, até o 9, tá? Nós vamos ler do 1 até o 9. Deuteronômio, quinto livro do Antigo Testamento, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, capítulo 11. Todos acharam? Achamos, né? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. 4. E o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. E o que fez no deserto, até que chegastes a este lugar. E ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, que é um dos filhos de Jacó com a Lia. Como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo, o que os seguia no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigeis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Amém. Feche seus olhos e adore o Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela nossa cidade, obrigado pelo nosso país, que é um dos países mais belos do mundo, Senhor. A geografia do Brasil, seus minérios, sua riqueza, sua água. Deus, é algo admirável, Senhor.
E muito mais, Senhor, é o povo brasileiro. Muito obrigado, Deus, por essas pessoas, que o Senhor abençoe todas as famílias do nosso país e todas as famílias do mundo inteiro, porque a Tua ordem é que nós oremos por todos os seres humanos da terra. Então, muito obrigado, Deus, abençoa a nossa vida nessa noite, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos conforte, nos console, nos fortaleça, Deus nos anime, para que nós continuemos de maneira forte, segura, com a nossa fé e as nossas obras, Senhor, trabalhando em prol do Teu reino. Muito obrigado, Deus, por tudo. Abençoa a Tua igreja que está presente aqui e aquela que está virtualmente assistindo nessa noite. Muito obrigado por tudo. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos estão sentindo a falta de muitos irmãos hoje, porque muitos dos nossos filhos estão fazendo, né, o Enem. Outros estão fazendo pela segunda, pela terceira vez, e eu louvo a Deus por isso, porque como pastor eu fico muito feliz em ver muitos jovens da nossa igreja já com 2 graduações, com 3 graduações, e tem alguns que fazem 2 graduações simultaneamente. Isso é muito bom. Eu, como pastor, fico muito feliz, porque quando eu cheguei aqui, esse era um sonho que eu tinha como pastor, para que todos os jovens pudessem crescer dessa maneira, estarem preparados profissionalmente, enxergando que a universidade é essa porta aberta para definir muitas profissões de muitas pessoas. Não é? Não que as demais não sejam, mas no reino de César, nós certamente temos mais segurança, o currículo fica mais seguro para que as portas de emprego sejam abertas. Então, eu fico muito feliz mesmo. E também muitos irmãos estão trabalhando no Enem. Isso também é outro momento bom, agradável, para a glória do Senhor. Irmãos, eu quero pensar nessa noite sobre os benefícios da obediência. Quais são os benefícios que obedecer a Deus traz para a nossa vida? Então, Moisés aqui definiu, no início a gente leu aqui, que Moisés define os poderes feitos por Deus lá no Egito, dentro do Egito, fora do Egito, no deserto. Então, Moisés vai fazer justamente essa definição dos feitos, a fim de encorajar os filhos de Deus a seguirem firme sobre a terra, seguirem firmes nos propósitos, seguirem firmes para que aquelas promessas se cumprissem na vida deles, para que eles seguissem firme sobre a promessa que Deus fez aos pais deles, que Deus daria essa terra que mana leite e mel, não é? Para que eles saíssem daquela escravidão de mais de 400 anos de sofrimento. E isso tudo acontece desde aquele momento em que José vai para o Egito, sua família é reintegrada e Faraó vai dar do melhor à família de José. José com seu pai e seus irmãos vão morar na melhor região do Egito daquela época, irmãos. Para você ver a bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos. E quando se fala de bênção, irmãos, não é que você seja cheio do dinheiro, não é isso. Mas é a percepção que você tem de que você é abençoado sobre a terra. É essa sensação que você tem, essa percepção que você tem, que sabe que Deus guarda você, protege você. Deus protege até a lâmpada da sua casa. Eu não sei se você olha assim e diz, rapaz, a lâmpada está mudando de cor. Estou com vontade de quebrar ela como quebra panela, para ter a possibilidade de comprar uma mais branquinha, porque a bichinha está tão amarela, ela balança, treme assim, ó, mas não apaga, porque Deus abençoa a sua vida. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Um rodo, uma vassoura, vai com toda a força e não quebra. Já tem outros não, né? Que pega o sabonete, aí vai tomar banho, bota lá na saboneteira, quando tem, né? Quando não tem, bota lá para todo canto, em cima do, enfim. Aí escorrega, cai dentro do vaso sanitário. Não é? Quando você chega, está aquela papa. Ou seja, é o devorador levando tudo. O devorador levando tudo.
Você chega, deixa seu carro estacionado, quando volta, tem um risco do canto a outro. Ou chega, está em cima de um suporte, levaram a roda. Ou roubaram o seu som. Não é? Ou pular, enfim, coisas dessa natureza. Não é? As mulheres gastam milhões no cabelo, quando sai do cabeleireiro, uma chuva. R$ 2.000 foi embora. É uns cabelos caros. Então, irmãos, Moisés aqui, ele vai encorajar os ouvintes a responderem às revelações de Deus. Porque Deus nos chamou para sermos espirituais, seres espirituais. Deus nos chamou para isso. Não foi para sermos seres carnais, não. Deus nos chamou para sermos seres espirituais e para trazer a revelação de Deus. E essa revelação é uma revelação com segurança, não é? É uma revelação com segurança. Para que a gente não vá dizer que Deus vai fazer as coisas e que Deus não faz, né? Então é uma situação muito grave. Então nós precisamos entender tudo isso. Porque se a gente diz que Deus vai fazer e Deus não faz, então a gente precisa subir de novo ao altar e dizer, eu sou mentiroso. A gente precisa entender isso, não é? Não dá outro tipo de justificativa. Então é muito grave essa questão da gente ter essa responsabilidade de responder às revelações do Senhor. Preste atenção aqui que atitudes e palavras andam juntas. Atitudes e palavras. Você fala e age, elas têm que agir juntas. É como a obediência e o amor. Não se separa. Você não pode dizer que ama e é desobediente. Eu amo meu pai e é desobediente ao pai. Eu amo meu marido e é desobediente ao marido. Ou vice-versa. Não é? Eu amo meu trabalho, mas não trabalha corretamente, inventa muitas coisas, cria problema dentro do trabalho, não cumpre suas tarefas, as quais você assinou o contrato para fazê-lo. E assim Deus olha tudo isso. Eu me lembro ontem, Giovanni aqui falando, que Deus vê todas as coisas que a gente faz na nossa vida. Deus sabe o que é que a gente faz com tudo, não é com a nossa vida, com os aparelhos de celular. Ela usou isso ontem e é mesmo. Nós temos que saber que Deus vê todas as coisas. E Deus tem a misericórdia da vida do seu povo, da nossa vida. Gente, Deuteronômio é uma releitura daquilo que Deus fez, daquilo que Deus orientou o seu povo no deserto. É muito bom ler Deuteronômio, porque a gente vai perceber um Moisés mais tranquilo, não é? Um Moisés já bem adiantado dentro do deserto. Um Moisés que vai agora fazer uma releitura com mais calma, com mais experiência, com mais tranquilidade, com mais segurança. E aí ele vai tratar de detalhes dos feitos de Deus ali no deserto. É por isso que Jesus Cristo, quando está na terra, um dos textos que ele mais usa na sua vida aqui terrena são os textos do Deuteronômio, do livro de Deuteronômio. Porque Moisés vai falar com detalhes. E é isso que agrada a Deus. É a gente poder trazer para a experiência da nossa vida e poder falar para as pessoas com tranquilidade, com detalhes importantes da sua relação com Deus. De você perceber dos momentos difíceis da sua vida, não é? A maneira como Deus lhe socorreu. Naquele primeiro momento você diz, Deus arrumou um emprego para mim, abriu uma porta de emprego. Deus me curou, eu tinha uma cirurgia para fazer, estava doente e Deus me curou através da medicina. Mas quando você vai contar isso em forma de testemunho, já é diferente. Você fala com maiores detalhes, porque você percebeu como Deus fez. Você percebe as pessoas que Deus usou para te abençoar. Não é os milagres físicos e os sobrenaturais que você vai dizer claramente. Olha, aconteceu isso, era algo impossível, mas eu vi Deus abrindo os céus para me abençoar. Eu vi pessoas assim que eu nem conhecia sendo usadas para me abençoar. Isso acontece, irmãos, com a nossa vida. Não é?
Então, os israelitas aqui são ordenados para destruírem as nações ali que estavam em Canaã, como os cananeus, como os jebuseus, que são descendentes dos cananeus, e os amorreus, e todo um grupo de nações que viviam ali naquele vale todo. E a ordem era justamente destruir. Destruir porque eles eram pagãos e não tinha aliança, gente. Naquele tempo não era como é hoje, que você pega um avião, pega seu passaporte e vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, qualquer lugar, sem nenhum problema. Mas antigamente não, eles viviam nômades. Muitas nações viviam nômades, ou eles estavam estabelecidos ali e saíam para dominar outras nações. Então não tinha assim, aquela paz, não tinha. Eles estavam sempre se fortalecendo, como eram os jebuseus no período em que Davi está naquela região, que Davi nasce e está ali, os jebuseus dominavam a parte de cima de Jerusalém, e Davi queria conquistar. E os jebuseus tinham a cidade fortificada. Era tanto que o povo de Deus mesmo olhava assim e dizia: como nós vamos destruir o rei dos jebuseus? Como nós vamos chegar ao ponto ápice do Monte Moriá? Como? Para conquistar o lugar onde Abraão ofereceu Isaac. Então, o que foi que Davi fez? Não é? Davi entrou pela parte de baixo, onde saía o rio que alimenta hoje o tanque de Siloé. Aquele tanque de Siloé, a água que chega lá, meus irmãos, era uma água que não chegava ali. Foi feito por Ezequias, aliás, que fez essa construção. Mas Davi, quando ele chega, como nós vamos destruir isso aí? Como vamos conquistar? Não tinha, porque se subisse morria tudinho, era muito poderosa a fortaleza dos jebuseus. E mais na parte de cima, que fica fácil para matar, de cima para baixo. Então, o que fez Davi? Quando ele olhou a água que saía de dentro, não é, do rio, do canal, eles entraram por aquele buraco. Os soldados entraram tudinho por ali, a água estava aqui no meio, e eu tive o privilégio de passar, eu e Mútia, né? Mútia teve claustrofobia ali dentro, lembra, mulher? E a gente foi passando, e a água era mais ou menos por aqui, na época, né? Porque Zedequias desvia depois, essa água saía de dentro para fora. E Zedequias, quando Senaqueribe vai destruir, antes que ele chegue, então Zedequias com os homens desvia a água, em vez da água sair para fora, né? Mas está certo, não está? Não. Sair para dentro também não dá certo. Não é? Então a água saía. Então a água, quando saía, ele desvia isso para que o exército não bebesse água e ajudasse a contribuir para eles ficarem fracos e aí o exército poder fazer alguma coisa. Mas na realidade quem fez foi Deus, né? Mandando um anjo do céu e matando aquele soldado todo para proteger o seu povo. Mas aí Davi entra pelaquele canal que descia para o rio, eles entram, né? Aí sai lá na frente com água por aqui, entra o exército todinho. Quando eles pensam que não, o exército de Deus está ali dentro do Jebuseu e destrói e domina com Davi, né? Então Davi era um homem muito iluminado, gente. Naquela época ter uma capacidade dessa era algo incrível. E aí são esses pontos fundamentais que Deus orienta o povo para destruir, porque não tinha assim acordo. Não tinha acordo. Eles brigavam, já partiam para a briga para matar. Então, a ordem era destruir todas as nações. E algumas ficaram sem, né, destruir, porque Deus mesmo permitiu isso, que não destruísse aquele povo. Enfim, mas tudo isso está nos planos de Deus, irmãos, para a nossa vida. E essa destruição era para que eles não se contaminassem. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos muito fragilizados nessa área da influência, não é? Então, nós somos muito influenciados, nós somos vulneráveis. Se é uma coisa vulnerável na vida do ser humano, é a influência. A gente tira por moda, a gente tira pela tecnologia, a gente tira por tantas coisas, não é? Você vê, aí tem um famoso aí que pinta o cabelo de roxo, aí daqui a pouco está todo mundo feito violeta na igreja, o cabelo roxo, não é? Tem um colega nosso de trabalho que chama ele de pica-pau, o cabelo dele é vermelho, pô. Pintou o cabelo de vermelho. A gente tem algumas pessoas por aqui no nosso bairro
que pinta o cabelo de vermelho. Isso é influência. Tem uns até que eu acho bonito, sabe? Fica parecendo uma floricultura, mas é bonito. Eu acho que tem alguns designs que fica legal, mas tem outros, pelo amor de Deus, né? É melhor botar uma jaca na cabeça e sair caminhando, não é? Na realidade é bonito. Eu particularmente acho bonito, né? Esses designs, as cores, que as mulheres botam, o olho, e cabelo bem cortado. Eu acho bonito, claro. Um homem bem vestido, uma mulher bem vestida, é outra coisa. Então, uma das coisas também para não se contaminarem com o tipo de comida, com o tipo de prática espiritual, porque aquele povo matava a gente. Eles matavam seus próprios filhos para sacrificar os ídolos. Foi o que aconteceu. O povo de Deus chegou ao ponto de sacrificar seus filhos, né, nos altares de Baal. Mesmo já dominando o Monte Moriá, já dominando Jerusalém inteira, a gente vai ver os reis para frente, os sacerdotes para frente, oferecendo os seus filhos em sacrifício aos deuses pagãos daquela época, chamado o Vale de Rinom, que fica ao sudeste de Jerusalém, e que por muito tempo foi esse local de sacrifício. Então, gente, não é fácil você sacrificar o filho. É para você ver a que ponto o povo de Deus chegou por causa da influência. Por isso que Deus diz, destruam tudo. Destruam tudo. Vocês vêm totalmente purificados, com a mente transformada daquilo que é certo. Então vocês vão entrar e destruir. Mas o povo acabou deixando algumas coisas, como foi Saul. Né? Saul, Deus mandou destruir os amalequitas. E Saul não destruiu. O que aconteceu? A influência chegou no meio do povo de Deus e a gente viu todas as questões que ocorreu do ponto de vista do sofrimento, dos castigos que Deus dava. É como a gente tem visto hoje o povo de Deus extremamente dividido. Nós estamos vivendo hoje tempos muito difíceis, né? Muito difíceis. Então, queridos, qual é a orientação de Deus para nós hoje aqui, para a época e para nós? Então, do capítulo 7 de Deuteronômio, do 7, para a gente entender aqui onde nós estamos, o que é que está acontecendo, nós percebemos as exortações à obediência. Desde o capítulo 7 até o 12, o 13 para frente, Deus vai tratar as questões da obediência e exortações. Exortação é cuidado, é como uma mãe aconselha um filho, isso é exortação. Quando um pai corrige um filho, isso é exortação, é amor, é cuidado. Então, o segundo capítulo, que é o 8, né? Para a gente entender essa parte, ao entrar na posse da terra prometida e conseguirem essa prosperidade, eles deveriam lembrar-se de sua experiência no deserto e não se esquecerem dos castigos que eles mesmos sofreram quando estavam lá. Porque Deus disciplina seus filhos, nem se enganem, não é? Porque eles enalteceram seus corações. Eu vi hoje na escola bíblica uma aula aqui sobre Eclesiastes e eu vi alguns pontos assim, que os professores estavam falando aqui. Existem pessoas que estão na igreja, aí quando arrumam um emprego, elas estão na igreja, são fiéis a Deus, uma coisa incrível. Não tem emprego, não tem nada, é uma dificuldade maior do mundo, é um sofrimento terrível. É uma das pessoas. Aí quando arruma um emprego, sai da igreja. Como é isso, irmão? E é verdade mesmo. Nós temos muitas pessoas que eu como pastor, tenho um conhecimento da história dessa igreja e sei que muitas pessoas assim, melhorou de vida, aí abandona a igreja, não é? Aí começa a curtir a vida. Aí nos domingos à noite, vai não sei para onde, eu preciso desfrutar da minha vida, eu trabalho tanto, né? Coisas dessa ordem. E outros que agem diferente, que quando o Senhor os abençoa, eles passam a abençoar mais vidas ainda do que antes. Que você olha assim e diz, como é que pode? É porque Deus abençoa o celeiro dessa pessoa. Quanto mais ele abençoa, mais ele tem, ou ela tem. Quanto mais ele dá as ordens de Deus, como o Senhor disse. Essas ordens aqui, irmãos, é para o povo de Deus, viu? Essas ordens aqui de obediência a Deus
e dos benefícios que Deus traz para a nossa vida, é para o povo de Deus, não é para o povo do mundo, não. Quando o Senhor pede para que as pessoas vá visitar os doentes, vá visitar os que estão presos, dar de comer a quem tem fome, olha, vocês querem me ver, olha que Deus disse, olha o Deus que a gente serve. Você quer me ver? Você quer fazer alguma coisa para mim? Então pegue seu pão e dê aos pobres. Quando você for fazer um supermercado, compre comida e diga assim, eu vou comprar 3 quilos de feijão e vou botar um para o celeiro. Vou comprar leite, bota um leite. Vou comprar uma sardinha, bota outra sardinha para lá. Não é? Não é dizer, não, vou comprar 1 quilo de carne de sol e vou comprar 1 quilo de farinha. Aí pega a farinha, dá para a pessoa. Não faça isso não. Não é que farinha é bom, eu gosto muito de farinha. De farofa, eu adoro farofa, apesar de não poder comer. Mas tem umas farofas deliciosas. Não é não, Gabriel? Agora está sabendo depois que casou, né? Só vive no supermercado direto. É verdade. Então, mas não faça isso, seja justo. Pense como você, se fosse você que estivesse precisando, você não gostaria de ser abençoado por essas pessoas? De receber uma cesta básica? Essa semana mesmo a igreja abençoou muitas famílias. Teve um que mandou um vídeo para mim, eu conheço ele há muito tempo, foi uma pessoa que foi uma bênção na minha vida, na vida da minha família, e ele disse assim, pastor, eu estou ligando para o senhor, mandando esse vídeo aqui, porque eu sei que a sua igreja é uma igreja que tem um amor muito grande. Olha que coisa linda. Não é? E ele filmou assim o pitisqueiro dele. Aí eu olhei assim, irmão, aquilo foi uma pancada. Imediatamente, a igreja, eu liguei para cá, a igreja providenciou e mandou deixar lá, imediatamente. Lá. Então, como é bom a gente poder abençoar as pessoas. Não é? Como isso é bom. Então, se você quer ver Deus, faça isso. Quando você vai visitar até um irmão doente ou qualquer outra pessoa, ou ajudar alguma pessoa que está doente, ou dar de comer a quem tem fome, você está vendo Deus ali na sua frente. Nem se engane. Talvez não precise nem você ir lá na casa da pessoa. Só em você pensar nela, você já viu Deus naquele momento. Porque a gente tem uma mania de querer ver Deus assim, sabe? Em pé, conversando com a gente, fisicamente. Deus, ele é espírito. E o instrumento que ele usa é a fé. Então, isso é algo extremamente belo, desafiador para aqueles que são espirituais. Né? Para aqueles que são espirituais. Então, é isso que Deus vai trabalhar aqui. O terceiro ponto aqui, irmãos, dessa introdução, é a compaixão e a fidelidade a Deus, é a sua aliança com o povo de Israel, ali que eles encontram na terra prometida. É essa relação com Deus, de justiça de Deus, de aliança que Deus faz com o ser humano. Então, Deus é um Deus que gosta de fazer aliança conosco. E Ele quer que nós, assim, cumpramos essas alianças que a gente faz com Ele, servindo a Ele aqui com alegria. O quarto ponto para a gente entender aqui essa parte desse texto, nós vamos aprender sobre as exortações para que fossem obedientes a fim de prosperarem em suas bênçãos e evitarem as maldições. Irmãos, a maldição, ela existe. Não é? A maldição, ela existe. Essa questão de maldição hereditária também existe. Também existe. Uma pessoa que é sacrificada ao demônio e nunca é liberta, a vida toda, os descendentes deles são amaldiçoados. Isso é chamado de maldição hereditária. Não é que vai passando de pai para filho e nós servimos a um Deus que visita a primeira, segunda, terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Ele visita mesmo. A pessoa está ali numa situação difícil mesmo, por desobediência, e Deus visita. E ali pode acontecer a salvação ou o pior para ela. O pior para ela. Então a gente não pode vacilar. E o vacilo é justamente o crente. Um crente que se afasta dos caminhos de Deus. Isso é uma loucura. Os crentes que estão dando vários motivos para não vir à casa do Senhor, irmãos.
Eu até entendo, eu tenho conversado isso com a minha esposa, ela preocupada, né? A gente fica preocupado com o comportamento do povo nos dias de hoje, e a gente olha assim, o que é isso? É um aion, é o tempo de Deus, as profecias, elas vão acontecendo de tempos em tempos. E vocês lembram muito bem que eu sempre, de vez em quando, eu falando aqui, eu digo, você que é crente, você quer estar de que lado da profecia? Do lado da obediência da profecia ou do lado da desobediência da profecia? Então nós precisamos entender isso. Quando a gente começa a negociar as coisas de Deus com as coisas da vida, a gente sofre demais, irmão. A gente se perde, os nossos pensamentos processam errado. A gente não consegue entender algumas coisas, porque a gente vai distanciando de Deus, do segredo da vida nós vamos nos distanciando, do mapa da vida. Então, a obediência aqui e bênção de Deus, essa longa frase do versículo 1 ao versículo 9, que a gente leu aqui, ó, do capítulo 11, isso é uma frase só de Moisés falando ali para o povo de Deus. Então, destaca aqui as experiências passadas. O povo de Deus, eles precisavam rever aquilo tudo. O povo não podia esquecer daquilo de maneira nenhuma. É tanto que Deus diz lá, olha, isso aqui vai ser de geração em geração. Vocês precisam ensinar os vossos filhos de geração em geração. Então a Páscoa foi de geração em geração. E todas as vezes que o povo tomava a Páscoa, eles se preparavam todos como se fossem viajar, para lembrar os filhos como foi aquela cena da saída do Egito naquele final de dia tão terrível para aquele mundo. Então, irmãos, do 10 ao 25, o que é que Deus vai fazer com o povo naquele momento? Deus vai projetar o futuro deles. Eles estão dentro do deserto, caminhando para a terra, eles já estão próximos da terra. E aí, do versículo 10 ao versículo 25, vai falar sobre o futuro. Aí você diz, mas o Senhor disse que a gente não deve se preocupar com o futuro. Você não deve preocupar-se com o futuro. Preocupar-se, ficar ansioso, mas que ele existe, ele existe. Você não tem poder sobre ele. Mas você, até hoje, você tem vivido, então o futuro existe. A gente só não tem segurança dele, mas a gente sabe que ele existe. E quando nós confiamos em Deus esse futuro, então tudo também é diferente sobre a nossa vida. Então, irmãos, sobre isso, o primeiro ensino aqui que a gente aprende no texto é que Israel tinha fortes razões para acreditar em Deus e obedecer os seus mandamentos. O povo que saiu do Egito foram trazidos ao deserto pelo próprio Deus. Então Deus mostra claramente, quando ele chama Moisés, que ali ninguém tinha desconfiança de nada, e que as pragas começam a acontecer, aí o povo começa a acordar, o povo começa a ver até a 10ª praga, o povo vê isso. O povo vê os egípcios dando a eles um tipo de pagamento pelos anos de escravidão que o povo passou. Eles começaram a ter essa justiça. Essa justiça veio de onde? Essa justiça veio de Deus. Que era um povo escravo, mas quando eles veem o peso da mão de Deus em cima do Egito, eles entendem claramente que eles foram injustos com aquele povo. E eles começam a dar dinheiro, dar tudo, joia, tudo para o povo levar. Animais, eles entram com aqueles animais todos, muito dinheiro e muita prataria, muitas coisas de ouro, peças de ouro, para que eles levassem aquilo como pagamento. O que é isso? É justiça de Deus. Só quem faz isso é Deus. Por isso que a nossa dependência é de Deus. E o povo aqui de maneira nenhuma poderia esquecer dos feitos poderosos, demonstrando ali o amor de Deus. Gente, ninguém foi tocado. A gente não tem notícia de que um judeu foi morto. Mas a gente via e sabe da história, tanto pela Bíblia como a história secular, né? Que o que sofreu aquele povo do Egito por causa dessas 10 pragas que destruiu o Egito naquele período. Então, o segundo ensino aqui, irmãos, trata-se de que, embora sejam incríveis os milagres, ainda lhe custava ser fiéis. Não é? Então, os milagres
são coisas extremamente especiais na vida de uma pessoa, mas o que custa para a gente com relação à relação nossa com Deus é a nossa fidelidade. Não é aquilo porque eu estou na casa do Senhor pedindo a Deus, Deus faz o milagre acontecer e depois eu vou embora, eu abandono a Deus. Não é essa a construção aqui que Moisés está dizendo. Moisés está dizendo que apesar de todos os milagres, a bênção de Deus, o amor de Deus sobre o seu povo, custa sim para a gente sermos fiéis a Deus. Nós precisamos ser fiéis a Deus. E como isso preocupa aqueles pastores que levam a vida eclesiástica a sério? Como custa aqueles homens e mulheres de Deus que estão hoje levando a sua vida espiritual a sério? Como isso preocupa todo esse povo, irmãos? Porque a gente sabe quais as possíveis consequências da desobediência a Deus. E o terceiro ensino aqui é o versículo 1. O versículo 1, ele vai dizer, amém o Senhor, ou seja, amarás o Senhor. O texto original quer dizer, amarás ao Senhor e sempre guarde os seus mandamentos. Versículo 1 do capítulo 11, que ele diz, aqui diz, amarás, pois, ao Senhor. Em outras versões, como a NVI, vai dizer que amém ao Senhor. Mas é amarás o Senhor, você tem que servir a Deus. Amar o Senhor todos os dias da sua vida. Isso não é você trocar a sua vida pela igreja, isso também está errado. Não é isso. Você deixar suas responsabilidades para viver só na casa do Senhor, isso não. Deus quer que nós trabalhemos para sustentar a nossa família, mas Deus quer também que nós dediquemos pelo menos um dia dessa semana a Deus. Possamos nos juntar como povo de Deus para ir à casa do Senhor e orar a Deus, cantar louvores juntos. É isso que Deus quer que a gente faça. Isso é demais? Isso é demais? Não é demais. Mas não é mesmo. Se você comparar um milagre, uma porta de emprego aberta, a alegria que isso promove, a cura, não é? A saúde, a bênção de proteção, a bênção de prosperidade sobre a vida da pessoa, todo o tempo. Não tem nem como comparar com você dar um dia ao Senhor, um dia, para estar junto com todo o povo de Deus. Isso custa, mas para muitos custa. É isso que Moisés está dizendo aqui para o povo. Olha, vocês tenham cuidado com a vida de vocês. Então, irmãos, Moisés lembra aos israelitas aqui que os seus próprios olhos e ouvidos presenciaram o poder de Deus que libertou do grande faraó, o rei do Egito. Moisés está dizendo aqui, olha, Deus não está falando para os filhos de vocês, não. Deus está falando para vocês, que viram com os olhos de vocês os milagres das 10 pragas. Vocês viram claramente que todo primogênito, não foi o segundo filho, foi todo primogênito. Então o povo lá conhecia todo mundo. Pelo menos as famílias que moravam perto deles, olha, todo mundo chorando, meu filho morreu com os filhos nos braços, meu filho morreu, os gritos dentro do Egito era um clamor só, a última praga. E quando eles olhavam, eles sabiam que era o primeiro filho. Não era o segundo filho, eles sabiam. Então Moisés está dizendo, vocês viram com os olhos de vocês. Então é a mesma coisa. Você diz aqui, eu quero fazer um culto de ação de graça. Aí você vê o que Deus fez com seus olhos. Depois você trata isso com desdém. Você começa a negligenciar com a sua vida espiritual. É esse cuidado que Moisés está nos chamando a atenção aqui. Então Deus é gracioso e digno e completa a sua confiança plenamente com relação à sua palavra e segue-se a palavra de Deus com o seu povo. Deus não abandona a gente. Há 1000 anos depois, ele vai dizer,
eu estou com vocês de novo, todos os dias até a consumação do século. Deus nos abandona jamais. Quem foi que disse que Deus nos abandona? Deus não abandona a gente, não. Ele está conosco. Você acredite ou não, mas Ele está com você. Acredite ou não. E você precisa acreditar também que quando Deus tira a mãozinha dele de cima das pessoas, o diabo come elas. Nem pense. Você não está ligado não pela quantidade de pessoas que estão morrendo aí de forma absurda, irmão. Absurda. O que é isso? Olhe para os textos sagrados do Apocalipse, você vai ver os cavaleiros que são liberados por Deus para essas coisas acontecerem. E você não enxerga porque os olhos estão fechados. E se for cristão, os olhos também são fechados, de cristãos assim, que tratam as coisas, os olhos vão fechando, eles não conseguem ver. É preciso Deus usar a burra para falar. Não é? Porque Balaão, quando ele conversa com a burra, aí você fala, Balaão está doido, é conversando com a burra? Não, porque aquilo era prática, ele era feiticeiro. Ele costumava os demônios entrarem nos animais e conversar com ele. Por isso que a burra olha para ele assim, foi o que eu fiz para você bater em mim 3 vezes. Ele pensou que era um espírito, mas era o próprio Deus. O que foi que eu fiz com você? Para você bater em mim 3 vezes. Aí ele disse, porque você não está fazendo o que eu quero. Balaão não está doido, não. É porque Balaão, a prática dele era de conversar. Os demônios se incorporavam nos animais e ele conversava com os demônios. Era um cara poderoso. E Deus vai usar esse cara poderoso para desconstruir aquela fé errada do povo. É um Deus tremendo, não é não? Deus escolhe as coisas loucas da vida para confundir as sábias. Então, queridos, o que é que vai acontecer aqui com relação a esse chamamento que Moisés está fazendo com o povo para que eles fossem abençoados por Deus? Gente, como é que a gente vai negligenciar sermos abençoados, hein? Como é que a gente entra por esse caminho? E o pior é que entra. O pior é que o povo de Deus entra, irmãos, e está entrando, principalmente nesses últimos anos, o povo de Deus está só Jesus, só a graça de Deus. E depois da pandemia que o povo se sentiu, foi estruturado, né? Estruturado, a gente pode adorar a Deus de outra forma. Olha só, olha o pensamento, é errado. Pastor, e o povo pode pensar errado? Pode. Se você ler os dois discípulos que iam para a terra de Emaús, você vai ver que Jesus se apresenta para eles e eles dizem, olha, ele não conhece Jesus. Por quê? A Bíblia vai dizer que os olhos deles estão fechados. Discípulos com os olhos fechados. Depois que Jesus sai da casa deles, a Bíblia diz claramente que Deus abriu os olhos deles. Sabe por quê? Porque Deus teve misericórdia daqueles 2 discípulos. Aí eles disseram assim, depois que Jesus sai, abre os olhos espirituais dele. Aí eles conversando, os 2 disseram, rapaz, bem que na hora que ele vinha nos expondo as escrituras, os nossos corações ardiam. Olha só, Jesus, o Todo-Poderoso, ao lado dele, conversando com eles, expondo as escrituras dele, ele sentia aquela emoção, sentia aquela alegria, sentia aquela iluminação. Porque os olhos deles estavam o quê? Pastor, eu como discípulo do Senhor, eu posso estar com os olhos fechados? Pode. A Bíblia diz que pode. Depois que Jesus sai, aí o Senhor autoriza os olhos dele a enxergar coisas maiores. Sabe o que é que acontece? Imediatamente eles vão direto, eles voltam para Jerusalém, porque a vida deles estava sem esperança naquele momento. Como é difícil, irmão, um cristão estar com os olhos fechados. Né? Pior do que isso é um pastor. Pior do que isso são pastores com os olhos fechados. Então pode acontecer? Pode. Pode acontecer. A Bíblia fala disso, a não ser que você não acredite nas Escrituras Sagradas. Mas aqueles que entendem que a Bíblia é a palavra de Deus, então o Senhor vai falar com você. O quarto ensino aqui vai do 11 ao 25. O que acontece ali com os que bebem as águas da chuva? O versículo 19 diz claramente, irmãos. O versículo 11 diz, quem bebe, ele diz assim, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales. Da chuva dos céus beberás a sua água. Olha só.
Ele está dizendo o seguinte: o que é que Deus está dizendo? Lá no Egito, vocês plantavam e juntavam com os pés, aguavam com as mãos, ia lá no rio, traziam, mas a terra que vocês vão, eu vou fazer cair chuva do céu para abençoar a vida de vocês. Não vai faltar água para vocês. Por quê? Porque Israel, diz o Senhor na sua própria palavra, que ele, os olhos dele estão sobre Israel antes da fundação do mundo. O que é isso? Deus está com o olho naquela porção de terra? Não, Israel é você, meu irmão. Deus está de olho na sua igreja. Deus não abre mão da sua igreja, tanto que ele vai destruir tudo isso aqui, mas a igreja dele vai viver no céu. Aí a gente vai negligenciar isso? Não podemos, por causa dos nossos sentimentos tortuosos, por distanciamento de uma vida espiritual, de oração, de acreditar em tolices desse mundo. Então, irmãos, o Senhor vai falar aqui dos castigos de Deus também, porque Moisés lembrou muito bem sobre os filhos de Eliabe. Não é? Que são 2 filhos aqui, que é justamente Datã e Abirão. Datã e Abirão, quando Moisés vai receber os 10 mandamentos, as orientações de baixo, eles começam, chega no ouvido de Arão e diz: olha, já morreu, ele não vai descer mais. E ele não era egípcio, não. Ele era da descendência da tribo de Ruben. E ele vai dizer, os filhos dele, ele vai dizer: não, Moisés morreu. Arão, vamos juntar os ouros aqui, vamos fazer um bezerro de ouro para adorar. O que é isso? E Deus só olhando para eles. Só olhando para eles. O povo de Deus cercava-se assim, fazia feito um U. A tenda de Moisés e de Arão aqui, e as 12 tribos aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 ali. Era um quadrado. Um U como se fosse um U com um trema. Um U com um trema aqui, ó. Que eram as 2 tendas de Moisés e de Arão. Aí o que acontece? Quando o Senhor diz: olha, o povo desce porque o povo está se corrompendo. Mais uma vez. Quem é que está liderando? Datã e Abirão. Aí quando ele chega lá que vê o bezerro de ouro e a galera na gandaia adorando esses deuses pagãos, novamente, irmãos, a Bíblia diz que Deus, a ira de Deus foi tão grande que abriu um buraco no meio lá, em cima da casa de Abirão e Datã. Entrou ele, entrou família, entrou tudo que era deles. Não entrou nada de ninguém, só entrou deles e daqueles que foram com eles. Olha como Deus tem um controle da terra. A fenda abriu justamente onde eles estavam. E Moisés vai dizer claramente: vocês viram. Os olhos de vocês viram. E mais na frente, no versículo 19, olha o versículo 19 aí. Olha o versículo 19, o que é que diz? Fazei o quê, irmãos? Quem é pai aqui, quem é mãe, levanta a sua mãozinha. Essa palavra é para você ou não é? Agora, quando você passa daquela porta, você faz o que quiser. Você pode continuar do mesmo jeito. Seu filho não está nem aí, você não quer orar por ele, para ele voltar aos caminhos do Senhor. Você não se interessa, tanto faz ele vir como não vir. Então você não se interessa, você não diz: olha, você precisa vir à casa do Senhor. Não é dar um murro, não. Chegar pelo amor de Deus, não vão chegar em casa, não. Chegar assim, no fogareiro do filho de vocês, não. Ou um tapa-olho no pé do vidro. Pá, vá para a igreja. Aí ele na sua testa, não vou, não. Não é isso. Comece a orar pelos seus filhos. Comece a você ter a sua disciplinaridade dentro da sua casa de pegar a sua Bíblia e orar. Às vezes não é muita palavra não, irmão. Lembra que atitude e razão andam juntas? Seu filho passa a ver você lá estudando. Sua filha passa a ver você estudando, orando, lendo. Eles vão seguir você. Tem como? Tem como. Então, ensinar aos seus filhos. Olha aqui, ó. Ensine aos seus filhos. Ser testemunha, irmãos, do grande amor de Deus nos faz viver com privilégio e com responsabilidade e não deixar essa história morrer conosco.
É o único livro das Escrituras que não fecharam as portas ainda, chama o livro de Atos dos Apóstolos. É o chamado Atos 29. O capítulo 29 está sendo escrito pela Igreja de Jesus Cristo, por você e por mim. Só que isso vai ser fechado quando tudo isso se desfizer aqui embaixo, quando tudo isso se acabar aqui embaixo, e o povo de Deus viver na eternidade para sempre. Eu mesmo sonho dia e noite com a vida eterna, né? Puxa, eu conheci as galáxias por aí, vai ser show, não é? Solange, a gente vai estar casado lá, mas não dá em casamento não, mas eu te conheço, não é? Pelo menos amigo a gente vai ser lá no céu. Amém, irmã? Diga amém. Isso, não é? Como vai ser bom, irmãos. Paulo vai dizer que a nossa mente não consegue imaginar as coisas que Deus está preparando para a gente. E aqui o sexto e último ensino, vai do 26 ao 32 desse capítulo. Ele diz: eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Ele põe também diante de nós hoje a bênção e a maldição. Qual é o filho ou qual é o cristão dessa igreja ou de qualquer outra que se desviou e está de bem com a vida? Não tem um. Não existe um. Pelo menos eu não conheço um. Quando a gente vai olhar, a vida está estragada de um jeito, sabe? Que chega a dar pena, chega a dar dó no nosso coração, a gente vê o estrago. Por quê? Por causa da desobediência, porque olha bem como o versículo final aqui, que é justamente o 32. Tende, pois, cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que hoje eu prescrevo sobre vocês. Então, se a gente tem aqui aquela questão da nossa livre decisão, nós é que sabemos o que quer. Eu quero a bênção ou eu quero a maldição? Eu quero a bênção ou eu quero a maldição? Eu quero viver com os olhos fechados o tempo todo, eu quero ver a glória de Deus diante de mim, como foi aqueles discípulos ali. Então, como humanos, nós carregamos o anseio por liberdade, irmãos. Nós carregamos isso, e liberdade é conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais liberdade você tem. É isso que o Senhor disse, não é? E claro que hoje a gente vive um momento difícil, que é justamente eu quero caminhar para a conclusão, é que o povo lá atrás, eles viram com os olhos de Deus. E eu digo a você, desde que eu me converti, eu nunca vi esses milagres, não é? Numa nuvem, de noite está acesa, e de dia está escura diante de mim andando. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi chegar aqui no Rio Paraíba, chegar lá, ele está vermelho de sangue. Você fazer o teste, sangue. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi aqui as pessoas morrerem, os seus filhos dos inimigos de Deus, seus filhos estarem morrendo. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Eu tenho notícias assim, ó, que eu vejo assim, ó. Olha, fulano tinha câncer e foi curado. Chega assim a notícia, mas eu nunca vi. Eu já vi pessoas dando testemunho, um aqui, outro acolá, muito perdido esses milagres. Ou seja, será que Deus não está agindo? Deus está agindo do mesmo jeito, porque Ele não muda. Agora a gente precisa entender o tempo de Deus. Aquele tempo foi necessário para as 10 pragas, para os milagres acontecerem. Então, não é que os milagres não aconteçam, porque o grande milagre que a gente percebe hoje em dia é a salvação. É as pessoas aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é o maior milagre, muito maior do que a cura de um câncer. Agora, qual é o problema? O problema é que esses milagres teofânicos, né, manifestação de Deus sobre a natureza, não está acontecendo mais. Não está acontecendo mais, e o povo está distanciando, olha. O povo de Deus está se distanciando do... Mas, pastor, qual é a solução? A solução é as Escrituras Sagradas, meu irmão. Se você crê, você acredita que o Deus que tirou o povo do Egito é o mesmo Deus que libertou você. Nós temos hoje, qual é o caminho? É as Escrituras Sagradas. Eu vou ler aqui e vou ver os grandes feitos de Deus e vou saber o que é que vai acontecer para frente. Então, não preciso que Deus possa mandar pão do céu. Hoje o mundo não está precisando de pão do céu. Cair codornizes, não está precisando. Ninguém está no deserto.
Até quem está no deserto, a gente viu lá o povo lá no Polo Norte, quando a Copa do Mundo foi na Rússia, o pessoal tinha comida com força, pegando aqueles alces gigantes, trazendo para suas tendas, comida com força. A gente não vê um índio passando fome, morando na selva, porque hoje tem que ter acesso a tudo. Não é? Eles têm até carro, pega, vai na cidade, compra tudo, abastece tudo. Mas o que está acontecendo hoje são as profecias de Deus sendo cumpridas. E se elas estão acontecendo e Deus está protegendo você, é porque os milagres estão acontecendo de outra maneira. De outra maneira, de outra forma. Eu não preciso acreditar em Deus porque Ele curou uma pessoa. Eu acredito em Deus porque a palavra de Deus me mostra coisas que eu olho, do mesmo jeito que o povo viu os milagres acontecendo, nós vemos hoje a palavra de Deus sendo cumprida. Então é isso, a nossa referência é as Escrituras Sagradas. Então, irmãos, concluindo aqui, essa é a grande essência da lei, é a obediência e desobediência. Ou eu obedeço, ou eu desobedeço. Ou eu sou fiel, ou eu sou infiel. Não existe meio termo, né? Em Cristo nós somos introduzidos à nova aliança que nos oferece uma liberdade ainda mais sublime. Em vez de servos, somos agora filhos do Deus eterno. Ele diz assim: eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que é que o Senhor faz. Mas eu chamo vocês de filhos, filhos. Que Deus nos abençoe e abençoe sua vida sobre a terra. Amém, irmãos? E que você confie em Deus. Pegue você, primeiro você tem que pegar você e colocar nas mãos de Deus. Pegue, se você é casada, pegue seu marido. Marido é casado, coloque a sua esposa. E os dois coloquem seus filhos na presença de Deus. Sejam fiéis a Deus e obedientes a Deus. Apenas isso. Porque Deus cuidará do resto para vocês. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Eu quero dar essa oportunidade nessa noite. Se você ouviu a palavra, se você creu e crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e você quer entregar a sua vida para Jesus de todo o seu coração, de toda a sua força e de toda a sua mente, você diga sim para Jesus nessa noite. Diga sim para Ele. Não é mudar de religião, não, porque religiosidade, eu sempre tenho dito, que isso é confirmado nas Escrituras, que religiosidade, você fazer uma apologia da sua vida espiritual com uma bandeira de uma religião, você vai para o inferno. Me perdoe, não é assim a dureza da palavra, mas é isso. Você não pode estar com os olhos fechados, acreditando que uma bandeira vai levar você para o céu. Quem vai levar você para o céu é você acreditar que há 2000 anos atrás, Jesus foi crucificado na cruz. Ele foi sepultado. E ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. E hoje ele está à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele veio para lhe salvar. Ele não veio para dividir a sua história. Ele veio para salvar você. Não foi para botar você dentro de uma religião, não. Mas Ele veio para salvar você. E Ele quer habitar dentro do seu coração. Nascer de novo é o Espírito de Deus selar você nessa noite. Se você abrir o coração para Cristo e crer nele, Ele vai lhe selar. Ele vai selar você, Ele vai botar o selo dele. O selo dele é Ele mesmo dentro de você. E você vai se identificar por onde for. Não precisa nem você falar, botar um crachá e dizer, eu sou cristão. Não precisa nem disso. Quando você chegar assim, as pessoas vão olhar para você e vai ver o brilho do seu rosto. Quando você abrir a boca, as pessoas vão ver que as palavras que saem da sua boca são palavras diferentes, palavras que edificam vidas. E eles vão dizer assim, você é diferente, você é cristão? Aí você vai dizer, sou. Logo eu percebi de longe que você é um cristão. Alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, levanta sua mão bem alta assim, pastor, eu quero entregar minha vida de todo o meu coração. Alguém, corajosamente, levanta sua mão, eu quero orar por você. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite você quer voltar à comunhão com Deus e com a igreja, levanta sua mão, eu quero orar por você. Alguém?
Não havendo ainda de olhos fechados, nós vamos orar. Eu quero que você também coloque a minha vida, a vida da minha família, nas suas orações agora. E ore também pela a sua família. E oremos juntos pela família dos nossos irmãos que adoram o Senhor neste lugar. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou a nossa vida. O Senhor direcionou os nossos ânimos de maneira correta sobre a terra. O Senhor transformou a nossa maneira de pensar, de agir. Obrigado, Deus, porque hoje nós temos alegria no nosso coração. A verdadeira alegria do nosso coração. Mas não abandonamos as nossas responsabilidades, Senhor. Pelo contrário, nós temos muito mais atenção a elas do que antes, inclusive com a nossa vida. Deus, eu te peço, Senhor, não só pelos teus filhos que estão aqui, mas por todos os homens que moram nessa cidade de Santa Rita. Todos os homens e mulheres, e crianças e jovens, Senhor, velhos, adultos, crianças, meu Deus. Eu oro, Deus, também, nós oramos juntos aqui, por todos os seres humanos no nosso país, todos eles. Nós oramos, Senhor, por toda a humanidade. Nós não conhecemos todos eles, mas o Senhor conhece, cada um pelo seu nome, como o Senhor conhece cada estrela do céu. Meu Deus, leva os teus filhos em paz, dá uma semana abençoada, de proteção, livra do mal, Senhor. Cega os mensageiros de Satanás de encontrar o teu povo, Senhor. Cega eles. Tua palavra diz, Senhor, que Senaqueribe voltou pelos caminhos tortuosos dele. Assim também Deus desvia os mensageiros de Satanás para não nos encontrar, Senhor. Leva-nos em paz para o nosso lar, nos dá uma noite de paz, que nós descansemos no Senhor. Deus nos acorda nessa bela segunda-feira, que o Senhor está fazendo uma segunda-feira que nunca existiu na história da humanidade. O Senhor está preparando amanhã para a gente. Nos dá uma semana, Deus, de paz, de proteção, de responsabilidade nos trabalhos, que a gente faça com muito amor e que a gente possa, Deus, orar pelos nossos colegas, pela empresa que trabalhamos, Deus do céu, para que o lugar onde a gente trabalha também seja um lugar de paz, abençoado pelo Senhor. E também, Deus, no final da tarde ou no final da noite, traz-nos de volta, Senhor, para a nossa casa, ilesos, e que possamos mais uma vez deitar e dormir em paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre os Teus filhos, aqui nesse aprisco, mas também em toda a face da terra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Fique de pé, dê a sua mãozinha para o seu irmão do lado, a sua mãozinha. Olha como ela é linda, a sua mão é linda. Dê para o seu irmão, aperte a mão dele, dê um abraço nele, nela. Vão em paz. Boa noite a todos.